Bom, bom dia, mais um devocional com Deus. E é bom ter você aqui comigo, separando um tempo do seu dia para meditar na palavra do Senhor, porque ela é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, num momento tão difícil. E essa é a mensagem de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se possível, em Salmos, capítulo 12. A nossa leitura do dia de hoje, no nosso canal de leitura da Bíblia, reserva para nós hoje o capítulo 1 do Salmo e o capítulo 12. Nós leremos o capítulo. Eu costumo de selecionar um ou dois versículos, mas esse salmo é pequeno, eu gostaria de ler ele inteiro junto com você. Se você tem a Bíblia aberta, acompanhe a leitura comigo, que diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, Senhor, todos esses lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar um pouco. Pai amado, estamos diante da Tua palavra e queremos, meu Pai, ouvir a Sua voz. Permita-nos, Senhor, conhecer um pouco mais do Senhor. Envia o Teu Espírito para arrebatar o nosso coração para junto de Ti, nos mostrando e iluminando os nossos olhos para que a gente possa enxergar a grande revelação que revele para cada um de nós. Para isso nós te pedimos, Senhor, que essa palavra, meu Pai, surta o efeito que ela deve surtir no nosso coração. Que essa semente plantada venha crescer e dar muitos frutos, Senhor. Para isso eu te peço que o Teu Espírito venha arar a terra do nosso coração e nos preparar para a grande transformação que a Tua palavra gera em cada um de nós. Essa é a minha oração no dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo capítulo 12 vai falar de uma condição terrível da humanidade. Vai falar da maldade humana avançando, homens falando coisas inadequadas, falando contra a lei do Senhor, a verdade de Deus sendo substituída pela mentira, homens maus proliferando toda a maldade. O versículo diz: socorro, Senhor. Davi dizendo: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre a maldade, os lábios bajuladores, mentirosos, corações fingidos. Tudo isso estava avançando. E Davi, no meio dessa sociedade toda corrupta, corrompida pelo pecado, onde todas as coisas estão, todas as verdades de Deus estão sendo questionadas, onde quando o homem acredita que está no centro e governando a sua história, governando a história, achando que não tem nada sobre ele, e que a soberania de Deus não é nada, e que Deus, inclusive, não existe, que no momento em que homens acreditam que não precisam de Deus, essa é a situação. Versículo 4 diz que esses homens diziam: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Homens que não reconheciam o senhorio de Deus, não reconheciam a soberania de Deus,
nós faremos o que nós nos propomos a fazer, e ninguém nos impedirá. Nós somos autossuficientes. Homens correndo atrás dos seus interesses, vaidade, ganância. Nunca a Bíblia foi tão atual. Muitos acreditam que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser modificada para que atenda às demandas do dia de hoje. Mas quando eu me deparo com Salmo, capítulo 12, eu percebo que a corrupção do gênero humano, a corrupção da sociedade, todas essas inversões de valores, elas eram presentes em todos os tempos, em todas as eras. O homem afastado do Senhor sempre se corrompeu, e o justo sempre, diante dessa maldade, diante dessa perversão, se voltou para o Senhor, pedindo que o Senhor intervisse nessa situação, e o justo sempre existiu. Mas o texto de hoje, eu quero focar nos versículos 6 e 7. Porque todos os outros versículos falam dessa maldade avançando no mundo, dessa perversão, da mentira, dos lábios enganadores e bajuladores, da catástrofe que o pecado causa no homem. Mas o versículo 6 e 7 fala da intervenção de Deus e dos justos que devem se apegar às promessas, à palavra do Senhor. Diz assim o verso 6: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. E a mensagem de hoje é que, no meio de um mundo tão perdido como o mundo que nós estamos agora, se olharmos para o lado, nós veremos adultério, fornicação, bebedice, drogas, muita mentira, ira, vaidade, inversões de valores. Os valores morais da palavra do Senhor estão sendo questionados, abandonados de uma vez por todas por essas pessoas. Nós estamos vendo a degradação da humanidade, porque se afastou do Senhor. Isso é muito facilmente verificado. Nós ficamos abismados com algumas ideologias que estão por aí. Mentiras cabulosas sendo colocadas como verdades, questionando verdades que são visíveis e fáceis de identificar por quaisquer pessoas. A natureza criada está sendo questionada. Deus cria as coisas naturais e o homem está invertendo a natureza das coisas, as funções naturais. Os homens estão fazendo isso. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos guarda, nos protege. E a palavra do Senhor é esse grande abrigo, esse grande refúgio, esse grande escudo que protege aqueles que são seus, aqueles que são servos do Senhor, são apegados na palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor, nesses momentos tão difíceis, quando os perversos andam e acreditam que nada os pode deter, quando a perversidade e o pecado avança e parece contaminar todas as pessoas e atingir todas as pessoas, aqueles que se permanecem fiéis ao Senhor são aqueles que pegam a palavra do Senhor, agarram a palavra do Senhor e não soltam dela, e fazem dela o seu grande tesouro. É assim que Deus preserva os seus, por meio de sua palavra. Momentos como esse, desse devocional, devem ser valorizados por cada um de nós. Mas nós também, individualmente, devemos nos aplicar na leitura da palavra. Deus deseja falar com cada um de nós. Deus preserva o seu povo, e o meio que Deus escolheu para preservar o seu povo foi por meio da sua palavra revelada e entregue a cada um de nós. Que nessa manhã você se dedique à leitura da palavra, que no dia de hoje você perceba o valor que é a palavra do Senhor,
a fortaleza, o abrigo para aqueles que são filhos do Senhor, em meio a um mundo caótico, perdido e, e afetado profundamente pelo pecado. Você que deseja servir ao Senhor fielmente e prevalecer diante de tamanha maldade, você precisa se apegar à lei do Senhor, à palavra do Senhor e crer nela, porque as promessas do Senhor permanecem para sempre. Creia, tenha fé, se apegue na palavra do Senhor. Quais são os hábitos que você precisa mudar na sua vida para que você consiga ter um tempo de qualidade na leitura da palavra? Lembre-se, para que você seja preservado, você precisa se apegar com firmeza à palavra do Senhor. Você tem tido tempo para ler a palavra do Senhor? Você tem tido tempo para meditar na palavra do Senhor? Você tem feito coisas que não são tão necessárias, momentos perdidos e tempos perdidos que poderiam ser momentos dedicados à palavra do Senhor? Lembre-se, todo ímpio perecerá, tudo passará, mas a palavra do Senhor nunca passará. E aqueles que se refugiam nela também permanecerão e viverão eternamente junto com o Senhor no céu. Essa é a promessa para aqueles que aguardam o Senhor, para aqueles que amam a sua palavra, amam a sua lei. Permita que Deus escreva a lei do Senhor, a sua palavra, no seu coração. E você então experimentará passar por um mundo caído, por um mundo em catástrofe, e se sentir inabalável, seguro, pisando com pés firmes, porque você está seguro e protegido pela palavra do Senhor. Quando as mentiras vierem, você saberá a verdade e não cairá nas falácias desse mundo. Quando as tentações vierem, você lembrará do que a palavra de Deus diz a respeito de tal comportamento e como é reprovável. O Senhor estará agindo dentro de você. A sua lei estará protegendo você de toda a corrupção e maldade causada pelo pecado e que nós vemos facilmente hoje no mundo afora. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Pai amado, em um momento tão difícil em que nós vivemos, parecidos com o contexto que Davi estava vivendo naquela época. Ele olhava ao seu redor e via a maldade, a mentira, a vaidade, a ganância, todo tipo de mal, aquilo que o pecado conduz à humanidade. Pai amado, nós hoje também conseguimos observar tudo isso. E nós queremos permanecer fiéis ao Senhor. E nós sabemos que a forma com que o Senhor escolheu para preservar e guardar o seu povo foi por meio da palavra. Coloca dentro do nosso coração o desejo de nos apegarmos intensamente a essas verdades eternas da tua palavra. Verdades que nos protegem e nos libertam. Que a gente, meu Pai, dê valor a essas palavras e abandone as velhas práticas. A leitura de hoje, a do capítulo 1 de Salmos, também fala de uma roda dos escarnecedores e diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta nela, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, em que dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas não murcham. Nós queremos ser essas pessoas que são plantadas junto ao ribeiro de águas. Nós queremos ser frutíferos. Nós queremos ser uma árvore saudável. Para isso, nós precisamos ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Que a palavra do Senhor seja o nosso tesouro. Essa é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando você olhar o mundo afora, não se desespere. Não pense que não existe solução.
e que você vai ser engolido pela maldade. Não sucumba, não se entregue, não se renda às paixões, às mentiras, às vaidades desse mundo. Antes, se apegue na palavra do Senhor. Confie na promessa do Senhor e você também prevalecerá. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Até a próxima.